Muito bem, pessoal. Então, vamos trabalhar as 5 questões de química, de estequiometria, que nós deixamos aí da aula passada para essa aula de hoje, né? Eu refiz aqui, coloquei na ordem, né? Mesma que estava lá, só que aqui no início do arquivo, tá? São as mesmas 5 questões que tinha no outro arquivo. Bom, então, essas 5 questões, né, o que acontece? São questões mais complexas, tá? Até porque tem um enunciado, às vezes, grande, como é o enunciado dessa aí, ó, de 2020, né? Primeira aplicação, e precisa de uma certa interpretação, né, para resolver, tá certo? Você está vendo que até a resolução aí é pequena, tá vendo? A resolução aí até é pequena, tá? Mas precisa de muita calma para extrair, né, os dados e fazer a resolução ficar simples assim, tá? O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos, tá? Mas já disse. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, né? Aí já deu a massa molar dele, 44, para os dois tipos de carro, combustão e elétrico, né? Ué, então, peraí, o elétrico, então, não é zero, né? O elétrico, então, não é zero, tá? É zero em termos, né, do processo de fornecimento de energia para o motor, tá? Mas tem outras etapas, né, inclusive da construção do carro, da geração de energia, né, que implicam em CO2, tá? Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar 46, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então, essa informação aqui é muito importante, tá? Veículos a etanol emitem 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, tá? E os elétricos emitem, então, o equivalente, né, a 0,45 mol de CO2, né? Equivalente, né, gente? Porque não é no processo do motor, né? É em outros processos. Então, o CO2 que eles emitem, né, no todo o processo de fabricação, geração de energia e tal, corresponde a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. Tá? A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química, né, C2H5OH mais 3O2, 2CO2, 3 água, combustão completa, né, do etanol. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Tá? O texto, veja lá, estudo da viabilidade da implantação de frotas de veículos elétricos e híbridos elétricos no atual cenário econômico, político, energético e ambiental brasileiro. Né? A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de quanto? Né? A economia de etanol, certo? Se você vai considerar o uso do veículo elétrico, é mais próximo de quanto? Tá? Então, qual que é a ideia aí? Tá? O carro a etanol, ele emite 2,6 mols de CO2. O carro elétrico, né, ele emite 0,45 mol de CO2. Isso é por quilômetro. Tá? Então, quando eu passo de etanol para CO2, tá, eu estou emitindo menos CO2, certo? Mas não é zero. Tá? Mas não é zero. Então, mesmo assim, eu continuo emitindo uma certa quantidade de CO2. Tá? Então, qual que é a ideia dele? Tá? Qual que é a ideia dele? Se o carro a etanol dá 2,6 e um carro elétrico dá 0,45, tá? Então é como se esse carro elétrico fosse um carro a etanol que emite 0,45.
fosse um carro a etanol que emite 0,45. A ideia é essa, tá? Porque está tendo uma emissão, né? Está tendo uma emissão, de qualquer jeito, tá? Então, quando eu passo de carro etanol para carro elétrico, né? Eu não zero a emissão de CO2, certo? Há um consumo, né? Há uma emissão de CO2 de 0,45. Essa emissão, gente, né, comparando com o CO2, jogando na equação balanceada, ela é proporcional, certo? Ela é proporcional à massa de etanol, né? Você sabe que tem uma proporção entre o CO2 e o etanol, né? 1 mol de etanol gera 2 mols de CO2, tá? Então, ao usar um veículo elétrico, eu estou economizando, tá? De 2,6 mol de CO2 liberado para 0,45 mol de CO2 liberado. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o economizado em termos de CO2, segue a relação 2,6, que é o do etanol, menos 0,45, que é do elétrico. Ou seja, ter uma economia de 2,15 mol de CO2 por quilômetro rodado. Né? Ter uma economia de 2,15 mol de CO2 por quilômetro rodado. Certo? Muito bem. Então, o que ocorre? Né? Em 1.000 quilômetros, aí você multiplica esse 2,15 vezes 1.000, né? Dá 2.150 mol de CO2. 2.150 mol de CO2. Tá? Então, em termos de emissão de CO2, você economizou 2.150 mols de CO2. Tá? Aí, eu posso fazer a proporção para o etanol. Tá? Como que eu vou fazer a proporção para o etanol? Olha, o que ele está perguntando? A quantidade de etanol em quilograma. Quilograma. Quilograma é massa, certo? E eu cheguei numa quantidade de CO2 economizado em mol, né? Então, eu vou fazer a proporção massa-mol. Vou fazer a proporção massa-mol. 1 mol de etanol, 46 gramas, gera 2 mols de CO2, né? 2 CO2 ali, tá? Então, quanto de etanol geraria aquele 250? Né? Quanto de etanol geraria aquele 250? Aí você faz a regra de 3 aqui, x, né? 46 vezes 2.150 dividido por 2 vai dar 49.450 gramas, né? Mais próximo de 50 quilogramas, né? 50 quilogramas. Então, essa é a ideia, certo? Essa é a ideia, tá? É como se eu estivesse economizando em termos de geração de CO2, né? É como se eu estivesse economizando, em termos de geração de CO2, 50 quilos de etanol. Certo? É como se eu tivesse feito essa economia em termos de geração de CO2. Tá? Eu não gostei muito da pergunta do modo que ela foi feita, certo? Eu não gostei muito da pergunta do modo que ela foi feita. Tá? Seria mais interessante se tivesse perguntado a economia de CO2 que é emitido, né? A economia de CO2 emitido equivale a quantos quilos de etanol, né? Porque, na verdade, né, o que acontece? O etanol economizado foi todo, né? Ao passar elétrico para etanol para álcool, eu economizei todo o etanol, né? Gastei etanol nenhum, certo? Então, eu achava mais interessante que a pergunta fosse nesse sentido. Mas, interpretando, dá nisso, né? Interpretando, dá isso mesmo, 50 quilos, tá? Então, uma questãozinha mais, né, chatinha de raciocínio, tá? As contas não tem nada de muito complicado, não, né? Eu vi algumas resoluções aí na internet, né? O pessoal foi para um caminho muito complicado, certo? Eles fizeram quanto que gastava de etanol, né? No carro é etanol, quanto gastava de etanol
se o carro elétrico fosse a etanol com essa emissão, né? E depois fazia a diferença, né? Quer dizer, na verdade, ele ia fazer duas contas dessa aqui, né? Na verdade, ele ia fazer duas contas dessa aqui. Uma para o carro a etanol, outra para o carro elétrico, né? E aí fazer a diferença e chegar nos mesmos 50 quilos. Eu já fiz a diferença de uma vez, né? Eu já estou querendo saber da economia, a economia da emissão de CO2 foi de 2,15 mol, né? Que equivale a uma economia de 50 quilos de etanol, né? Que equivale a essa economia. Beleza? Certinho? Então precisava de um pouquinho mais de raciocínio, tá? Todos os dados aqui, massa de um, massa do outro, nem precisava da massa do CO2, né? Nem precisava da massa do CO2, o raciocínio era por mol, tá? Vamos lá, então. Outro. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono, CO2, massa 44. Gente, vestibulando, né? Já sabe a massa do CO2 de cor, né? CO2 é 44, hidróxido de soja é 40, açúcar sulfúrico 98, glicose 180, né? Tem uns aí que, poxa, né, de tanto usar, né, a gente já sabe de cor. Então, a combustão completa, CO2 e água. A União Europeia estabeleceu em 2012 um limite de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Tá? Eu agrupei as duas questões, uma pertinho da outra, não são da mesma prova, né? Mas é que as duas falam desse negócio de emissão de CO2 por quilômetro rodado. Tá? Valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina, por sua vez, é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros do octano, né? C8H18. Bom, então isso aí são informações técnicas, né? Considere que uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja 10 quilômetros por litro, né? Litro a menos 1 é por litro, né? 10 quilômetros por litro de gasolina, formada apenas de octano, tá? Então, você está imaginando a gasolina pura, apenas octano, certo? E a densidade da gasolina, 0,70 quilos por litro. 0,70 quilos por litro, tá? A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia, que é 130 gramas por quilômetro rodado, tá? Essa diferença é menor, 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 maior, maior. Tá? Quantos por cento? Tá? Então, muito tranquilo. Tá? Muito tranquilo. Eu já tenho o valor lá da emissão europeia, então não preciso preocupar com ela, já tenho aquele valor, certo? Sei que o carro, né? Sei que o carro aqui, ó, 10 quilômetros por litro, 10 quilômetros por litro. Então, toma cuidado, porque lá é por quilômetro. Aqui está 10 quilômetros, eu vou ter que dividir por 10. Eu vou ter que passar para 1 quilômetro. Tá? Então, olha lá, octano, C8H18, massa 114, tá? Massa 114, foi dada a massa. 1 litro de gasolina, né? Olha lá, ó, 0,70 kg por litro, né? 0,70 kg por litro. Então, 1 litro de gasolina é 0,70 quilos, 0,7 quilos, que são 700 gramas. 700 gramas. Né? Então, para rodar 10 quilômetros por litro, o que significa isso? Para rodar 10 quilômetros por litro, tá? É a mesma coisa que rodar 1 quilômetro com 0,1 litro. É ou não é? 10 quilômetros para 1 litro. Aí divide o quilômetro por 10, dá 1. O litro por 10 dá 0,1 litro. Então, para rodar 10 quilômetros por litro, é a mesma coisa que rodar 1 quilômetro com 0,1 litro. Agora, 1 litro é 700 gramas, 0,1 litro é 70 gramas. É 70 gramas. Pronto, matou, né? Matou, certo? Eu acabei de descobrir aqui, ó, quantos gramas de gasolina esse fabricante gasta por quilômetro.
né? Quantos gramas de gasolina esse fabricante gasta por quilômetro. Tá? Aí eu vou jogar na fórmula. Ô, Ramon, mas eu não podia trabalhar com litro e volume na CNTP, né? Um mol é 22,4 litros, aí um litro é não sei o quê. Jamais, gente, jamais. Aquele 22,4 litros é para gás, né? Gás. Apesar de gasolina começar a palavra com gás, né? Ela não é um gás, né? Ela é um líquido, tá? Então, muito cuidado, tá? Para não pegar um líquido, um sólido, né? E falar que um mol ocupa 22,4 litros. Pelo amor de Deus, hein? Tá? Foi dada a densidade aí para você achar o volume, certo? Foi dada a densidade para você achar o volume. Então, achei o volume lá, achei a massa. Aliás, foi dada a densidade para você achar a massa, né? O volume você já tinha. Né? Então, para andar 1 quilômetro, 70 gramas. Peguei a combustão do octano, né? Combustão completa, né? Combustão completa. Ah, como é que você sabe que é completa? Falou lá no início, né? Falou lá no início. Então, o C8H18, se tem carbono, dá CO2. Então, vai 8 carbono entrar, 8 carbono sair, 8 CO2. Nem precisa completar o resto da equação. Vê se não perde tempo, tá? Quantas águas estão saindo, quantos oxigênios estão entrando. Não está precisando disso nessa questão, tá? É só a relação direta. 8 carbonos entraram, 8 saíram. Então, eu tenho massa de gasolina, 114 gramas, que é um mol, né? Dá 8 mols de CO2. 8 mol de CO2 é 8 vezes 44, 352. Tá? Então, pela equação balanceada, se eu consumir 114 gramas de gasolina, eu vou produzir 352 gramas de CO2. Por quilômetro, eu estou consumindo 70 gramas de gasolina, o que vai dar 216 gramas de CO2. A média europeia era 130, certo? 216 é maior. Então, a resposta ou é D ou é E, certo? Ou é D ou é E, tá? Nem precisava fazer conta, tá? Porque para ser a letra D, né, tinha que ser aqui, ó, mais que o dobro de 130. Porque o dobro de 130, que é aumentar 100%, né, daria 260. Quer dizer, um aumento de 100% daria 260, né? Então não tem 260, deu 216. Então a letra D não pode ser, né? Seria mais que 260 ainda, né? Letra D não pode ser. Então só pode ser a letra E. Ah, mas como é que eu faria? Ué, pega a emissão que aconteceu, 216, divide, né, pela emissão europeia, deu 1,66. Esse 66 que passou aqui, ó, né, quer dizer o quê? 66% maior, né? Se tivesse dado 1, era igual, né? Se tivesse dado 2, era 100% maior, né? Porque o 1 é a emissão igual, né? O que passar, então, aí é o que foi a mais. Então, 66%. Né? 1,66 quer dizer um juro aí, né? De 66% aí na emissão de CO2. Beleza? Certinho? Letra E. Tá vendo? Não é coisa impossível, tá? Não é coisa impossível. Aqui tinha uma parte chatinha, né? Que é essa parte inicial de você achar, né? O consumo de gasolina por quilômetro. Ah, mas por que eu precisava por quilômetro? Porque o dado da União Europeia foi dado por quilômetro, né? O dado da União Europeia. Então, eu já tenho por quilômetro lá em cima. Então, aqui embaixo eu achei o consumo de gasolina por quilômetro. 10 quilômetros era 1 litro, 1 quilômetro era 0,1 litro, 1/10 de litro, que é 70 gramas, né? 1 litro era 700 gramas. Tá? E joguei na proporção. 114 daria 352, 70 deu 216, 66% acima de 130. Beleza? Belezinha? Tranquilo? Então, assim, não é um monstro, tá? Mas é mais chatinho, tá? Precisa de concentração.
né? Precisa estar ligado, né? Entendendo direitinho a fala, né? Do sujeito, certo? E marcando lá já, né? O que precisa. É claro, gente, tem um probleminha lá no Enem, né? Lá é caneta preta, né? Você não pode usar um marca-texto, né? Igual certas pessoas aí, eu sei, tem coleção de marca-texto, né? Certas pessoas aí têm coleção de marca-texto de todas as cores. Infelizmente, né, na prova do Enem não pode, né, usar um marca-texto, né, uma caneta vermelha para destacar algumas coisas, etc. Então fica mais chato, né? Ainda tem esse detalhe, você tem que marcar com a própria caneta preta, com muita atenção para não estragar a questão, né? Não apagar uma coisa, escrever por cima de uma coisa que você precisa, né? Mas é desagradável, né? Desagradável. Podia dar um marca-texto, né, para os candidatos, né? Podia dar um marca-texto para os candidatos, já paga a inscrição, já na hora da prova ganha um marca-texto, né? O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio, se comparado a outros sais. Cada 1 grama desse sal rosa, contém cerca de 230 miligramas de sódio, contra os cerca de 400 miligramas de sódio encontrados nessa mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. De novo, nós estamos aí com a ideia de economia, né? 1 grama, certo? 1 grama de sal é NaCl, né? 1 grama de sal, certo? Comum, tem 400 miligramas de sódio, tá? Ao usar o sal rosa, você está ingerindo menos sódio, menos sódio. E sódio, todo mundo sabe, tem a ver com pressão arterial, né? Quanto mais sódio, maior a pressão, retém mais água no sangue, aumenta a pressão arterial. Bom, então, de novo, nós temos uma economia aí, ó, né? Ao usar o sal rosa. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja de 12 gramas, tá? A dose diária média, né, do brasileiro seja de 12 gramas. E a dose máxima recomendada é menos de 5. Né? O brasileiro chora sal, né, no alimento. Tá? Considere a massa molar do sódio 23, certo? Bom, considerando a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, ou seja, 12 gramas, a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, 12 gramas. Tá? Em 30 dias, o indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa, tá? Quer dizer, está ingerindo 12 gramas de tradicional. Ele vai substituir por 12 gramas de sal rosa. Promove uma redução na quantidade de sódio ingerida, né? Promove uma redução na quantidade de sódio ingerida em mol, né? Agora não é percentual, não. É redução em mol. Mais próxima de quanto? Né? Mais próximo de quanto? Certo? Mais próximo de quanto? Então, essa é a ideia. Tá? Então, de novo, a questão de economia. Tá? Então, vamos analisar aqui. Ó. Em 1 grama, a troca do sal implica em 400 menos 230. 170 miligramas de economia. Estou usando o mesmo raciocínio que eu usei, tá? Nessa questão aqui. Ó. A troca de etanol para elétrico deu uma economia de CO2. Né? Então, a troca do sal comum pelo sal rosa deu uma economia de 170 miligramas a menos de sódio. O indivíduo consome 12 gramas de sal por dia. 12 gramas de sal por dia. Tá? Em 30 dias, certo? Ele vai consumir 360 gramas de sal.
12 por dia, 360 gramas de sal. Olha que doideira, hein? Olha o brasileiro, hein? Um terço de um saquinho de sal, né? Um pouquinho mais que um terço, né? Em 30 dias, 360 gramas de sal. Com a troca dos 360, com a troca, né? Olha lá, 1 grama, que era 400, passou para 230, teve uma economia de 170. Então, com essa troca, né, os 360 gramas de sal vão fornecer para ele o quê? 360 vezes os 170 a menos de sódio. A menos de sódio. Perceberam? Ó, em cada grama, em 1 grama, eu economizo 170. Então, em 360 gramas, eu vou economizar quanto? Né? 360 vezes 170, que vai dar miligrama, né? Miligrama. 61.200 miligramas. Agora, o que é 61.200 miligramas? 61,2 gramas, né? A casa vai correr para cá, 3 casas, de miligrama vai para grama, 61,2 gramas. Tá? Observem a importância de transformação de unidade. Tá? Eu sempre comento muito isso, ó, fica de olho. Passar quilo para grama, litro para mililitro, grama para miligrama, tá? E outras menos convencionais, né? Nanograma, 10 a menos 9, né? Certo? E outras aí menos convencionais. Tem que ficar ligado nisso aí, tá? Convém tirar um tempinho para olhar essas coisas. 61,2, então, foi a economia. Né? Então, se ele tivesse economizado 23 gramas de sódio, que é a massa do sódio, se ele tivesse economizado 23 gramas de sódio, ele teria economizado 1 mol, né, da alimentação. Como ele economizou 61,2, ele economizou 2,67 mols de sódio. Né? 2,67, quantidade mais próxima de 2,7. Mais próxima de 2,7. Viu que interessante? Essa questão 2021, segunda aplicação, extremamente parecida com essa do carro, né? 2020, primeira aplicação. Certo? Primeira aplicação. Né? O que detona que o negócio de segunda aplicação é mais fácil, não sei o que, tá? Tem nada disso, não. Isso aqui é uma questão de segunda aplicação, mesmo grau de dificuldade da outra, que era a primeira aplicação. Tá? Isso aí o pessoal fala assim, que é mais fácil, mas porque eles não fizeram a prova, né? Não fizeram a prova, não viram ninguém reclamando. Né? Belezinha, gente? Tranquilo? Tá? Então, trabalhei com essa ideia de economia para 1 grama, descobri quantos gramas de sal ele economizou, então quantos gramas de sódio ele economizou. Tá? Agora, a observação aqui, tá? Observaçãozinha à parte, fora da questão, tá? Fora dessa questão. O sal rosa tem um problema, tá? O sal rosa tem um problema, certo? Ele tem de 50, tá, a 80% menos iodo do que o sal comum. Tá? Ele tem de 50 a 80% menos iodo do que o sal comum. Você sabe que o sal de consumo doméstico, ele é iodado, né? Tem acréscimo de iodo. Para quê? Para não dar papo, né? Problema lá da tireoide, né? Para não dar papo, problema da tireoide. Certo? Então, o sal de comum, né, ele é iodado, tá? Esse sal rosa, tem muito pouco iodo. Então, se você for consumir a vida inteira, tá? A vida inteira, um sal de 20% de iodo do que deveria ter, tá? Pode dar problema de tireoide. Principalmente se você mora no interior do Brasil, igual nós moramos, né? E não ingere muitos frutos do mar, que são ricos em iodo. Tá? Que são ricos em iodo. Né? Frutos do mar, moluscos, né? Ostra, mexilhão, polvo, lula, né? Crustáceos, camarão, lagosta, né? Caranguejo, siri, as coisas lá, peixes do mar. Né? Então, é uma observação importante, tá? Uma observação importante, tá bom?
Você pode trocar o sal comum pelo sal rosa. Pode, muito bom para hipertensão. Mas arruma uma fonte de iodo, tá? Senão você vai ter problema de tireoide, certo? Tem que fazer essa conexão aí com a biologia, tá? Não posso deixar passar batido isso aí. Bom? Olha essa aqui. Olha essa aqui, bem trabalhosa, tá? 2020, terceira aplicação. É a PPL de 2020, tá? Porque a segunda aplicação foi o digital, tá? É a PPL de 2020, tá? Ah, a PPL é fácil. Então vai lá. Os esgotos domésticos são, em geral, fontes do íon tripolifosfato, P3O10 5-, de massa molar 253. Um possível constituinte dos detergentes. Esse íon reage com a água, como mostra a equação a seguir, e produz o íon fosfato, PO4 3-, de massa 95. Então está aqui, ó, tripolifosfato, produzindo fosfato. Tá? O fosfato é um contaminante que pode causar a morte de um corpo hídrico. Meu Deus! Fosfato pode causar a morte de um corpo hídrico. Como, hein? Como? Como que o fosfato pode matar uma lagoa, um rio? Como que o fosfato pode matar? Aí é um fenômeno, né, da ecologia, que é a eutrofização, né? Proliferação descontrolada de algas, né? Morte das algas, diminuição do oxigênio dissolvido, morte de peixe, tarará, tarará, tarará. Tá? Então, aqui fez uma conexão com a biologia aqui também. O assunto é eutrofização. Tá? Então, produz o íon fosfato contaminante que pode causar a morte do corpo hídrico. Em um lago de 8.000 metros cúbicos, todo o fósforo presente é proveniente da liberação de esgoto, que contém 0,085 miligramas por litro de íon tripolifosfato, numa taxa de 16 metros cúbicos por dia. Tá? De acordo com a legislação brasileira, a concentração máxima de fosfato permitida para água de consumo humano é 0,030003 miligrama por litro. Tá? E esse esgoto está julgando lá 0,085, certo? Né? Por litro, certo? Bem acima, né? O número de dias necessário para que o lago alcance a concentração máxima de fósforo na forma de íon fosfato, permitida para o consumo humano, está mais próxima de. Tá? Bom, aqui a gente tem que fazer umas considerações. Tá? Aqui a gente tem que fazer umas considerações. O lago tem 8.000 metros cúbicos, tá? De volume. Eu estou jogando esgoto lá dentro, 16 metros cúbicos por dia. Tá? Eu vou considerar que isso não aumenta o volume do lago. Tá? Não aumenta o volume do lago. Tá certo? Por que você pode considerar isso? Porque no lago, por exemplo, tem evaporação. Né? Está entrando 16 metros cúbicos por dia, mas está perdendo muita água também por evaporação. Então, estou considerando que não está aumentando o volume do lago. Tá? É um raciocínio mais fácil que eu achei. Certo? Um raciocínio mais fácil, mais lógico que eu achei. Então, você vai imaginar o seguinte: o lago, no início, ele tinha 8.000 metros cúbicos, zero de fosfato. Zero de fosfato. Não tinha nada de fosfato. Tá? Aí eu estou jogando o esgoto e vai formando fosfato. Vai formando fosfato. Vai formando fosfato. Tá? Aí chega uma hora, né, que atinge lá aquela concentração máxima, né, permitida, né, que é o 0,085. Né? Aliás, desculpa, máxima permitida, 0,030, certo? Até que atinge isso aí. Beleza? Bom, então a informação que eu tenho do tripolifosfato, tá? Eu sei que a concentração dele é de 0,085 miligramas por litro e são jogados 16 metros cúbicos por dia. Tá? Gente, para quem não sabe, tá? 1 metro cúbico são 1.000 litros. Aí é outra unidade importante, né? 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, estamos jogando 16.000 litros por dia no lago.
Estamos jogando 16 mil litros por dia de esgoto no lago. Tá? Isso dá quanto de polifosfato? Né? 16 mil litros vezes 0,085. Certo? 0,085. 16 mil litros por dia vezes 0,085 miligramas por litro. Né? Então, vai dar 1.360 miligramas por dia. Tá? 1.360 miligramas por dia. É o que eu estou jogando de tripolifosfato. Tá? Aí peguei a equação balanceada. Pá, joguei aqui. Ó. Trabalhei com massas, certo? Trabalhei com massas. Massa do tripólio fosfato, 253. Massa do fosfato, 95 vezes 3, né? 95 vezes 3, tá? 95 vezes 3. Quanto que eu estou jogando de tripólio fosfato? 1.360. Isso vai dar quanto de fosfato? 1.532. Fazendo a conta, eu cheguei nisso aqui, ó, tá? Isso é a quantidade de fosfato por dia que eu estou lançando. Por dia, tá? Estou no por dia ainda, certo? Eu quero saber quantos dias eu necessito, tá? Bom, então o lago tem 8.000 metros cúbicos, que são 8 milhões de litros. Concentração máxima é o 0,030 que ele falou, miligrama de fosfato por litro, né? Que dá o quê? Né? Essa concentração máxima é o quê? Né? 8 milhões de litros vezes 0,030 miligramas por litro. Então, quando o lago estiver no máximo, tá? Quando o lago chegar no máximo, né, concentração máxima de fósforo, na forma de íon fosfato, não é o tripolifosfato, não. É na forma do íon fosfato, certo? Não é o 1.360, não, é o 1.532, certo? Quando o lago chegar no máximo, ele teria o quê? 240 mil miligramas de fosfato. 240 mil miligramas de fosfato. Tá? Então, você podia ter feito até antes essa conta aqui. Ó. Tá? 8 mil litros, 8 milhões de litros, 8 mil metros cúbicos, 8 milhões de litros, o máximo é 0,030 por litro, 240 mil miligramas. Agora, para achar o número de dias, é só eu pegar o 240 mil miligramas e dividir por 1.532 miligramas por dia. Né? Quer dizer, a capacidade do lago máxima é 240 mil miligramas. Por dia é 1.532. Na hora que eu divido um pelo outro, eu acho o número de dias. Tá? Esse miligrama aqui, ó, se você quiser entender, certo? Ah, não tinha disse miligrama aí, não. É miligramas por dia, certo? É miligramas por dia. 1.352 miligramas por dia. Miligrama por dia, tá? Então, se eu divido 240 mil miligramas por 1.532 miligramas por dia, corto miligrama por miligrama, por dia sobra 156,7 dias. 156,7 dias, que equivale, então, né? Mais próximo de, olha lá, ó, mais próximo de 158. Beleza? Esse pegou mais um pouco, né, gente? Esse aí pegou mais um pouco, tá? Então, replay melhores momentos, tá? Achei, peguei os dados do tripolifosfato, tá? E do volume de esgoto lançado. Calculei, né, desses 16 mil litros por dia, quanto de tripolifosfato estava sendo lançado. Joguei na equação balanceada e achei a quantidade de fosfato formada por dia. Calculei qual seria o máximo de miligramas de fosfato, a partir do máximo permitido, né, para o lago de 8 milhões de litros. Achei 240 mil miligramas. Dividi pelo valor diário, 156,7 dias. Beleza? Tá? Agora, gente, olha aí, ó, olha o que eu falo. Tá? É uma questão complicada. Essa é aquela questão. Se você não matar ela na primeira, se você
Se você não pegar a linha de raciocínio dela na primeira, tá? Por isso que só tem uma desse tipo assim pesada na prova. Se você não pegar a linha de raciocínio dela na primeira, você vai gastar muito tempo. Você vai com certeza gastar mais de 5 minutos. Com certeza. Tá? Vai gastar uns 10 minutos agarrado na questão. 10 minutos é o tempo para resolver 3 questões. Né? 10 minutos dá para resolver 3 questões. Então, é complicado. Certo? Bastante complicado. Bom, então, às vezes, né, você entra na questão, não chegou na resposta, chegou num resultado mais ou menos, põe um pontinho lá, né? Ah, cheguei lá no 170, perto de 177. Põe um pontinho lá nos, né, perto dos 177 e depois você, cabeça fria, você tenta voltar e fazer de novo, se lhe sobrar tempo, né? Senão vai ser o 177, vai errar, né? Mas é o que deu para fazer, tá? Você não pode investir tempo demais numa questão muito difícil e depois não conseguir fazer questão fácil, tá? Então isso é sangue frio, viu? Eu acho que isso é a pior parte do Enem, certo? A outra pior parte é o número de questões, muito grande, né? Não biologia, química e física. 15, 15, 15 está até normal. Agora, matemática, 45, né? Português, código de linguagem, 40, mais a língua estrangeira, né? É meio exagerado, né? Eu acho. Essa questão outra aqui, tá? Olha bem, essa questão é de soluções com estequiometria, certo? Soluções com estequiometria. É a tendência de cobrança de soluções, tá? A tendência de cobrança de soluções é essa. A maior parte das questões de soluções que tem aparecido no Enem, não são muitas, tá? Não são muitas, mas a maior parte trabalha com estequiometria, tá? E aí nós vamos trabalhar em 3 passos, né? Numerados aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3. Tá? É interessante resolver questões parecidas com essa, tá? Para acostumar com esses 3 passos. Tá? Eu vou explicar direitinho o que significa cada passo desse. O ácido tartárico está a forma dele aqui, né? Massa molar dele 150, o ácido tartárico. Né? Tem ácido carboxílico e álcool, né? É o principal ácido do vinho, está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho. A alíquota, gente, é uma quantidade, uma fração, né? De 25 ml do vinho com NaOH a 0,10 mol por litro, consumindo um volume de 8 ml. Então, peraí, temos um dado fechado aqui, ó. Temos um dado fechado aqui, ó. NaOH 0,10 mol por litro, né? Eu consumi 8 ml. Eu consumi 8 ml. Isso é um dado fechado. Eu tenho o volume da solução de base, que é o NaOH, certo? E 8 ml. E a concentração 0,10 mol por litro. Então, eu consigo achar o número de mols de NaOH. Certo? Eu consigo achar o número de mols de NaOH. E é o que eu fiz aqui no passo 1. Quanto que eu consumi de NaOH? 8 ml a 0,10 mol por litro. Então, o que é um litro? O que é um litro? 1.000 mililitros. Se eu tivesse consumido 1.000 mililitros, teria 0,10 mol de NaOH. Isso que quer dizer 0,10 mol por litro. Né? Então, se eu tivesse consumido 1 litro, 1.000 mililitros, eu teria 0,10 mol de NaOH. Como eu só consumi 8 mililitros, fiz a regra de 3, cheguei em 0,0008 mol de NaOH. Cheguei nesse dado aqui. Ó. Isso é que eu consumi de NaOH. Certo? A reação para o processo de titulação é a neutralização, né, gente? Titular é neutralizar. É representada pela equação química. Então, está o ácido, a base, que é o NaOH, deu esse sal e água. A concentração de ácido tartárico no vinho.
A concentração de ácido tartárico no vinho, vinho analisado, é mais próxima de quanto? Né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho o número de mols de NaOH. Pela equação balanceada, eu vou achar, certo? A quantidade de ácido tartárico que tinha no vinho. Ah, como é que você vai fazer isso, Ramon? 1 mol de ácido tartárico reage com 2 mols de NaOH. Então, eu escrevi isso aqui embaixo. Ó. 1 ácido tartárico, posso até pôr um aqui na frente, né? 1 mol de ácido tartárico reage com 2 mols de NaOH. Certo? Como ele está querendo a resposta em gramas de ácido tartárico, tá vendo? A resposta está dada em gramas de ácido tartárico. Eu peguei massa de ácido tartárico, mol de NaOH. Ah, por que você pegou massa de ácido tartárico mesmo? Porque a resposta está em massa. Ah, por que você pegou mol de NaOH mesmo? Que é o que eu já achei aqui. Ó. Então, 150 gramas de ácido tartárico reage com 2 mols de NaOH. Né? 150, aqui, ó, é 1 mol de ácido tartárico, reage com 2 mols, né, de NaOH. Então, 0,008 mol de NaOH reage com uma massa Y, né, de ácido tartárico. Achei essa massa Y, deu 0,06. Deu 0,06. Só que essa massa Y, 0,06 de ácido tartárico, está naquela alíquota que foi neutralizada de 25 ml. Eu não quero saber em 25 ml. Eu não quero saber em 25 ml, eu quero saber por litro. Né? Então, 0,06 gramas é em 25 ml, em 1.000 ml, que é 1 litro, vai ter Z. Né? Ou Z gramas em 1.000 ml. Certo? Z vezes 25, né? 0,06 vezes 1.000. Então, 0,06 vezes 1.000 dividido por 25. 2,4 gramas par. Matou, letra B de bola. Perfeito? Então, esse exercício é clássico, tá? Aconselho vocês tentarem fazê-lo de novo. Está gravando, né? Depois vocês escutem de novo, prestem bastante atenção no raciocínio. Eu identifiquei, ó, tinha 2 soluções. Uma solução era o vinho, que é uma solução de ácido tartárico, e a base que foi usada para neutralizá-lo. A base, eu tinha todas as informações, concentração e volume. Achei o número de mols da base. Julguei na equação balanceada, achei a massa de ácido tartárico que tinha naquela alíquota. Só que essa massa é em 25 ml. Num litro inteiro é 2,4. 2,4 gramas por litro, letra P. Depois de resolvido, fica muito fácil. Né? Mas, se eu tivesse tentado resolver isso com vocês semana passada, né? Vocês já estavam cansados, beirando 10 horas da noite, né? Não ia ter sucesso. Tá? Não ia ter lá muito sucesso, não. Agora já foi mais tranquilo. Certo? Agora foi bem mais tranquilo. Belezinha, gente? 100%? Então, passadas essas 5 questões mais puxadinhas aí, vamos para 2 aqui de orgânica, né? Para dar uma respirada, né? Para dar uma respirada aqui na química orgânica. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais. Gente, óleos essenciais estão na moda, tá? Óleos essenciais estão na moda, certo? Muitas questões envolvendo óleos essenciais, certo? Estão na moda mesmo, tá? Puder ler alguma coisinha a respeito é bom, certo? Alguma coisinha de base química, tá, gente? Não de base cosméticos, não, tá? Base química mesmo, tá? Então, o que é um óleo essencial, fórmulas estruturais, funções presentes, essas coisas, tá? Então, o microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais, que é produzir um creme com fragrância de rosas, né? Fragrância, fragrância, tá? O principal componente do óleo de rosas tem cadeia
poliinsaturada. Opa! O que é uma cadeia poliinsaturada? Muitas insaturações. Muitas insaturações. Então, essa aqui já está fora. O que é insaturação? Ligação dupla, ligação tripla. Certo? Essa aqui também está fora. Né? Só tem uma insaturação aqui. Só tem uma, não dá para chamar de poli. Né? Aqui tem duas. Ah, vai. Aqui tem duas. Vai. No benzeno tem três. Vai. Certo? E hidroxila num carbono terminal. Esse carbono aqui não é terminal. O que é um carbono terminal? O carbono está morrendo. Não. O carbono terminal é um carbono que está na ponta. Né? É um carbono que está na ponta. Isso aqui não está na ponta. Aqui eu tenho hidroxila terminal, né? Na ponta da molécula. E aqui eu não tenho hidroxila, não, gente. Tá? Isso aqui é um grupo aldeído. O grupo aldeído é C-O-H. Não é OH. Se eu tivesse escrito COH aqui, aquela ordem invertida, né, aquele CO em vez do show, muita gente ia cair nessa. Muita gente ia cair nessa. Né? Então, eles não foram tão maldosos assim, não, que eles escreveram o aldeído daquela maneira que não gera confusão, igual já tinham escrito aqui. Né? Então, hidroxila em carbono terminal. Então, sobrou essa, sobrou um. Né? Poliinsaturada, não é tão poli assim não, mas tem duas insaturações, e tem a hidroxila no carbono da ponta, no carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas. Né? Qual substância o empresário deverá utilizar? Então, a substância 1. Né? Prontinho. É? Tranquila, né? Essa é boa. Ó. Essa é boa. Essa é que eu estou falando. Não gasta mais do que 3 minutos. Não gasta. Tá? Se você tem uma boa formação de química orgânica, vocês têm, né? Não gasta. Essa aí não gasta mais que 3 minutos, nem é por ritmo. É ler, né? Olhar lá, cadeia poliinsaturada, hidroxila em carbono terminal e pá. Né? Aliás, gente, só bastava olhar hidroxila em carbono terminal, né? Hidroxila em carbono da ponta, só precisava de olhar isso, certo? Porque, né, a única que tem hidroxila na ponta é a 1. Certo? Então, poxa, né? Sem chance de errar essa aí, né? Já faz a no Enem, já põe o sertão do lado e passa para frente, né? Uma lagarta, ao comer as folhas do milho, né? Lagarta gosta de folha de milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis. Olha os óleos essenciais aí de novo. Olha os óleos essenciais aí de novo. Como assim óleos voláteis, Ramon? É porque eles evaporam com facilidade, né? Os óleos essenciais têm cheiro, né? Porque eles evaporam com facilidade, né, gente? Você só sente cheiro de substâncias gasosas, né? Você sente cheiro de substâncias gasosas, elas evaporam, vão para a atmosfera, você puxa lá com o seu nariz lá e nos receptores de olfato você percebe o cheiro. Então, uma lagarta comendo folha de milho induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. Tá? A ideia, gente, é que essas substâncias produzidas pela planta afastem a lagarta. Tá? Isso é uma reação de defesa da planta. Lagartas não gostam desses cheiros aí, então ela produz essas substâncias para tentar afastar as lagartas. Tentar, né? A volatilidade. Tá? Volatilidade. Eita, tá? Facilidade de evaporação. Volatilidade igual facilidade de evaporação. Baixo ponto de ebulição. Baixo ponto de ebulição. Quanto mais baixo o ponto de ebulição, mais facilmente evapora. A água demora mais para evaporar do que o álcool. O álcool demora mais para evaporar do que o éter. O éter evapora facinho. Por quê? O ponto de ebulição dele é muito baixo. Tá? Então, a volatilidade, a facilidade de evaporação, é decorrência de quê? É decorrência de quê? Tá? Então, você imagina as moléculas lá no estado líquido, tá? Aí vão passar para o estado gasoso.
né? Passou para o estado gasoso, ó, evaporou. Passou para o estado gasoso, evaporou. Por que evaporou fácil? Porque a atração entre elas é fraca. A atração entre elas é fraca. Se a atração fosse forte, né? Fortemente presa uma na outra, ia ter dificuldade para uma separar da outra e evaporar. Então, porque as forças atrativas são fracas, aquelas interações entre moléculas, né? As interações entre moléculas são fracas. E dá para ver aqui nitidamente que isso acontece. Por quê? Porque essas moléculas todas aí são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são apolares, tá? E hidrocarbonetos apolares, moléculas apolares, elas interagem pelo tipo mais fraco de interação intermolecular, tá? Que é a interação entre dipolos induzidos, ou dipolos instantâneos, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, vai dar tudo na mesma, tá? Vai dar tudo na mesma, certo? Então, interação entre dipolos induzidos, que é a interação mais fraca que tem. É a interação mais fraca que tem. Aí vocês vão lembrar, né, que tem aquelas interações, ligação de hidrogênio, que é muito forte, né? Interação de polos permanentes, que é muito forte. Mas aí você não tem, né, polaridade. Então, o dipolo forma só de vez em quando, né? Instantaneamente, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Tá? Então, interação muito fraca. Então, elevado caráter covalente. O caráter covalente, gente, é da ligação dentro da molécula. O carbono está ligado no outro carbono, o carbono está ligado no hidrogênio, por ligação covalente. Tá? Agora, isso não tem nada a ver com a volatilidade, certo? Porque a volatilidade seria separar moléculas, não pedaços da molécula. Alta miscibilidade em água, não são, não. São apolares, são pouco solúveis em água. Baixa estabilidade química, não tem nada a ver, são substâncias estáveis, não tem nada a ver. Grande superfície de contato, não tem nada a ver com isso também. Fraca interação intermolecular, aí sim. Né? Se as moléculas se atraem fracamente, elas evaporam com facilidade. E às vezes até sublimam, né? Às vezes até sublimam, que é o caso da naftalina. Né? Naftalina é um hidrocarboneto, né? Naftaleno, né? Naftalina, naftaleno, é um hidrocarboneto. E aí ele vai o quê? Sublimar, né? E vai passar direto de sólido para o estado gasoso. Gelo seco, idem. Gelo seco é apolar, é CO2, é apolar. Passa direto de sólido para o gasoso. Iodo, I2, iodo, I2 são cristais sólidos, né? Mas o I2 é apolar. Interação fraca, passa direto para o estado gasoso, sublimação. Os três grandes exemplos de sólidos voláteis, que aí eles passam direto para o estado gasoso, né, sublimação, são todos apolares. Tá? A naftalina, o gelo seco e os cristais de iodo. Certo? Todos eles passam facilmente para o estado gasoso. Beleza? Muito bem. Então, a química nós paramos por aí. Tá? Cumprimos a parte da estequiometria, certo? E vamos adiante, né? Vamos para a biologia, tá? Vamos para a ecologia. Vamos lá para a ecologia. Começando aí com a gralha do cerrado. Cyanocorax cristatellus é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta da cauda brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento. O que falou até agora? Descreveu a ave. Aqui que falou do ponto de vista de ecologia? Nada. Apenas descreveu a ave. Do ponto de vista de ecologia, não falou nada. Agora vai falar em ecologia. A espécie é onívora, quer dizer, come de tudo, tá? Plantas e animais. Sua ampla dieta, né, inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis, ovos de outras espécies de aves. Então, aí contou o que ela come, né? Contou o papel dela na natureza. Tá? Uma parte, né? Uma parte, mas é o papel dela na natureza. Tá? Além das características morfológicas do animal, são as primeiras que eu falei,
A descrição da gralha diz respeito também a seu nicho ecológico, né? Papel que ela exerce na natureza. Nicho ecológico, certo? Nicho ecológico, tá? Papel que ela exerce na natureza. Hábito é o local onde ela vive, nível trófico não tem nada a ver com isso, ecossistema não tem nada a ver com isso, né? Ecótopo. Aqui, gente, é um conceito meio bagunçado, tá? Tem um conceito de biótopo e ecótopo, tá? A ideia dos dois, biótopo e ecótopo, tem gente que considera até como sinônimo e tal, mas seria uma parte do hábitat, certo? Seria um tipo de hábitat, né, que ela ocupa, certo? Que ela ocupa. Então, seria uma fração do hábitat, né? Um hábitat maior, por exemplo. Vive em água doce, né? Vive em água doce. Mas que água doce? Especificamente de rio. Então, aí é o biótopo ou ecótopo dela. Leva em consideração as condições, né, desse ambiente. Tá? Leva muito em consideração as condições específicas desse ambiente. Temperatura, oxigênio dissolvido, espécies presentes, tarará, tarará, para ela poder sobreviver. É praticamente um sinônimo de hábitat. Tá? Praticamente um sinônimo de hábitat. Biótopo e ecótopo, praticamente. Tá? Gera muita confusão, até nos livros, aí você vê muita confusão na definição desses termos. Mas aí está bem na cara, né? Nicho ecológico, função que ela desempenha. Tá? Se alimenta de frutos, insetos, sementes, pequenos répteis, ovos de outras espécies de aves, etc. Aí, ó, há uma teia alimentar. Há uma teia alimentar, certo? Começando nas algas. As algas servem de alimento para insetos, insetos servem de alimento para peixe, peixe serve de alimento para ave, né? As algas servem de alimento para copépode, insetos mortos também servem de alimento para copépode, que serve de alimento para peixe, algas servem de alimento para molusco, e todo mundo, quando morre, né? Molusco, alga, inseto, peixe, ave, serve de alimento para os fungos e bactérias decompositores. Tá? Aí quer saber que é muito simples, o menor nível trófico, né? Agora sim, nós vamos falar de nível trófico, né? O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de, né? Consumidores de. Olha, você está vendo que ave só tem duas setas chegando em ave. A seta de peixe, tá? Pode ser esse caminho: alga, inseto, peixe, ave. Aí ela seria um consumidor de terceira ordem, né? Porque a alga é o produtor, o inseto consumidor primário, peixe secundário, ave terciário, né? Ou alga, molusco, peixe, ave, também vai para a terceira ordem, ou alga, copépode, peixe, ave, terceira ordem. Agora, olha aqui, ó. Alga, molusco, ave, tá certo? Alga, molusco, ave, é o único caminho aí que ela está no nível trófico mais baixo, uma vez que a ave não alimenta de alga, né? A ave não alimenta de alga. Ou ela alimenta de peixe, aí vai bater lá no terceiro nível trófico, né? Terceiro, não, desculpa, quarto nível trófico, tem consumidor de terceira ordem, ou alimenta de molusco, consumidor de segunda ordem, né? Molusco seria o consumidor de primeira ordem, né? Molusco é o consumidor de primeira ordem, a ave é o consumidor de segunda ordem, tá? Então está perguntando consumidor, tá? Então podia estar perguntando nível trófico, podia estar perguntando carnívoro, né? Se estivesse perguntando, a ave é um carnívoro, né? De primeira ordem, né? Primeiro carnívoro aqui quando se alimenta de molusco. Quando alimenta de peixe, ela já é um carnívoro de segunda ordem. Certo? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Então, o caminho seguido aqui, ó, que explica essa resposta, é esse caminho aqui, ó, né? Consumidor de primeira ordem,
consumidor de segunda ordem. Resposta B. Letra B. Tá? Então, tomar muito cuidado, né? O nível trófico era o terceiro. Cuidado, tá? O nível trófico é o terceiro, mas ele não está perguntando o nível trófico. Está perguntando, ela participa como consumidor de, né, segunda ordem. Tá? Cuidado, hein? Até questão fácil assim tem pegadinha. Por isso que eu falo com vocês, não tenta fazer esses negócios de cabeça. Tá? Esquematiza, olha com calma, tá? Presta atenção no que você está fazendo. Não tenta fazer de cabeça, não é perigoso. Tá? Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio. Opa! Usar o petróleo, né? O pré-sal, qualquer outro petróleo, dá um desequilíbrio no ciclo de quem? Né? Olha as alternativas: ciclo do nitrogênio, carbono e do fósforo. É do ciclo do carbono. Ciclo do carbono, é claro. Né? Então, o ciclo do nitrogênio tem nada a ver com o uso de petróleo, fósforo também não. Né? Fósforo, nós vimos lá o detergente, né? O detergente é um problema no ciclo do fósforo na natureza. Né? Mas o caso aí é claro, evidentemente, que é ciclo do carbono. Tá? Agora, o desequilíbrio é por quê? Aumenta o número de carbonatos dissolvidos no ambiente marinho? Não tem nada disso. Tá? Pode até produzir carbonatos, mas os carbonatos são usados em conchas de moluscos, esqueletos de corais, não sei o que, não é tanto problema, não. Né? Ciclo do carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Sim, tá? A liberação dos hidrocarbonetos, né? Quando eu estou falando cadeia carbônica aqui, ele está querendo dizer que aqueles hidrocarbonetos que estavam presos debaixo da terra, né, abaixo dos sedimentos, que estavam fora do ciclo, né, do carbono na natureza, de repente são liberados. Né? Pode espalhar no mar, nos acidentes com derramamento de petróleo, que nós falamos na aula passada, né? Ou quando são queimados, né, liberando CO2 para a atmosfera. Então, a melhor alternativa não está maravilhosa, a forma que está escrita, mas, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa aí é a letra D de dado. Eu acho que vocês não iam entrar nessa de carbonato dissolvido, não. Isso aqui, a gente nem comenta muito esse negócio, não. Tá? Aí ficou mal escritinho, né? Não ficou uma coisa bacaninha, não. Certo? Eu não sei se esses caras conseguem fazer. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo elaborar essas frases vagas assim, que são respostas. Não consigo, eu tenho um bloqueio com isso aí. Tá certo? Frase vaga, uma frase vaga, né? E é a resposta. Né? Elaborar frase vaga que não é a resposta é fácil, mas é porque as outras estão muito erradas, né? As outras estão muito erradas. Então, essa frase vaga aí acaba sendo a resposta. Acho que é uma pequena diferença, né? A gente que lida com vocês no dia a dia, quando a gente elabora uma questão, a gente já imagina o seguinte: nossa, os meninos podem reclamar, vão chegar para mim, vão reclamar, eu vou ter que anular a questão, tarará, tarará, tarará. Já esses aí não tem essa preocupação, né? O aluno não vai reclamar com isso, certo? Assim, eu, como professor, não vou reclamar, certo? Está vago, mas as outras estão totalmente eliminadas. E o aluno não vai reclamar com isso, né? Encher o saco. Então, no nosso caso aí, né, a gente evita mesmo, quando elabora a questão, essa coisa que dá mal entendido, dá duas respostas, anular a questão, tarará, tarará, né? Rotação de culturas. Bom, então aqui era ciclo do carbono, né? A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente, o mínimo revolvimento do solo, compõe os princípios básicos do sistema de plantio direto, plantar diretamente na terra. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores.
entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado por bactérias, né? Da raiz da leguminosa, tarará, tarará. Importância da rotação de cultura, produção agrícola sustentável no Paraná, etc, etc. Né? Aquele esquemão clássico, né? Que aí você planta leguminosa, depois você planta o cereal, né? Faz a rotação de cultura. Processo de fixação biológica de nitrogênio. Nesse processo, qual processo? Fixação biológica de nitrogênio. Ocorre transformação de quê? Qual que é a transformação que acontece? Tá? Então, isso aí é o seguinte, tá? Pega-se o N2 e fabrica nitrato ou amônio. Antigamente, a gente achava que era o N2 originava o nitrato direto. Hoje a gente sabe que o N2 origina a amônia e a amônia é transformada em nitrato. A amônia é transformada em nitrato. Tá? Então, alternativa sem dúvida nenhuma aí, letra A, porque é a única que está partindo do nitrogênio também. Né? Fixação biológica de nitrogênio pega o nitrogênio do ar, transforma em amônia e nitrato. Tá? Nenhuma outra está pegando nitrogênio do ar. Aliás, aqui só tem o nitrogênio como produto. A letra B é desnitrificação. Letra B é desnitrificação. Certo? Desnitrificação. Tá? Então, a fixação biológica é isso. Ciclo nitrogênio, você sabe, sempre comento isso, ciclo nitrogênio é manjadíssimo. Fixação biológica do nitrogênio, manjadíssimo em prova. Tá? Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Ah, tem bonito, hein? Dentre esses, o mercúrio é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos, em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. É o famoso caso da Baía de Minamata, né, no Japão, certo? Famoso caso, né, que o pessoal jogava mercúrio na água do mar, isso contaminou lá os organismos e chegou até os humanos, provocando contaminação e mortes. Né? Famoso caso de Minamata. Tá? Considere que um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar, nos diferentes níveis tróficos. Né? Olha, recentemente nós estamos tendo aquela questão lá dos Yanomami, né? Garimpos em terras indígenas, na Amazônia, e isso está sendo falado demais, né? Isso aí está sendo falado demais. Tem grande chance de reaparecer aí na prova do Enem, como também em outros vestibulares. Tá? Isso aí está sendo falado demais. Né? Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão mais altas nos produtores e consumidores, iguais em todos os níveis, mais baixas no consumidor secundário e terciário do que no produtor, mais altas no consumidor primário do que nos consumidores de maior ordem, mais baixas nos de níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos mais altos. Bom, então vamos ver aqui. Ó. Esse é o conceito de magnificação trófica. Magnificação trófica. Tá? Um contaminante, representado aqui em vermelho, presente no ambiente, ele passa para as plantas, certo? Das plantas ele passa para os herbívoros, da planta ele passa ali para os primeiros carnívoros, da planta ele passa para o segundo carnívoro, e a concentração representada pela área vermelha, né, no corpo de cada um, essa concentração só vai aumentando. Tá? Essa concentração só vai aumentando. Então, o DDT, por exemplo, é um caso clássico, né? O DDT contamina as plantas, concentração muito baixa, aí vai passando para os insetos, numa concentração maior, para os pássaros, numa concentração maior ainda, e um pássaro predador, um gavião aí, numa concentração maior ainda. Isso é biomagnificação, magnificação trófica. Então, é o caso aqui, só que o caso aqui é com mercúrio. Né? O caso aqui é com mercúrio. Então, ela é mais baixa nos níveis tróficos de menor ordem. Os níveis tróficos de menor ordem ela é mais baixa, tá? Do que nos níveis tróficos mais altos, onde a concentração, né? A concentração relativa, né? Aumenta. Então, letra E. Tá?
Gente, muitas vezes a gente usa a palavra magnificação trófica ou biomagnificação como sinônimo de bioacumulação. Tá? Muitas vezes isso aqui é usado como sinônimo. Tá? Bioconcentração, biomagnificação, bioacumulação, etc. Tem uma corrente dentro da biologia que prefere separar as coisas. Chama de biomagnificação, tá? Quando acontece na cadeia alimentar, biomagnificação ou magnificação trófica na cadeia alimentar, e bioacumulação quando acontece numa espécie. Tá? Então, um peixe jovem tem pouco mercúrio. À medida que ele vai envelhecendo e vai se alimentando, ele vai acumulando mais mercúrio. Tá? Então, ao longo do tempo, né, que ele vai envelhecendo, tá? Ele vai acumulando mais mercúrio. Então, ele mesmo, tá? Não é que ele transferiu para ninguém, não. Ele foi pegando do ambiente, do alimento dele, e à medida que ele vai envelhecendo, tá? Ele vai acumulando mais mercúrio. Agora, aqui não, aqui é um acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Tá? Então, se falarem que é diferente, então a diferença é essa. Mas muita gente trata como sinônimo, tá? Muita gente trata como sinônimo, vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver. Muita gente trata como sinônimo. E aqui vem a mesma coisa, né? Olha só, questão de magnificação trófica 2020, segunda aplicação, que foi o Enem Digital, e agora na terceira aplicação PPL a mesma coisa, tá? As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste, se agarre em superfícies submersas de embarcação do mar. Porque é chato, elas atrapalham, aumenta peso, dá um problema danado. Craca, moluscos, essas coisas todas. Essas tintas, a partir da década de 60, apresentavam em sua formulação o composto tributil-estanho, tá? Uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar. Ó, se acumula na cadeia alimentar. Magnificação trófica, biomagnificação, afetando principalmente moluscos. No quadro estão apresentados 5 cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma. Tá? Então, onde é que estão os moluscos? Olha aqui, ó. Tem um molusco aqui no segundo nível trófico. Tá? Eu tenho um molusco aqui, ó, o caracol, no quarto nível trófico. Tá? Eu tenho um molusco aqui, ostra, no terceiro nível trófico. Eu tenho um molusco aqui, lula, no quinto nível trófico. E eu tenho um molusco aqui, polvo, no sexto nível trófico. Só no primeiro que não tem, né? Molusco não faz fotossíntese normalmente, né? Então não está lá no primeiro nível trófico. Atenção para essa cadeia 2, tá? Que ele colocou que algas servindo de alimento para microcrustáceos, para anêmonas, caracol, caranguejo, ave. Aqui, gente, a famosa base da cadeia alimentar aquática, né? Famosa base da cadeia alimentar aquática. O fitoplâncton, as algas microscópicas, né? As algas microscópicas, o fitoplâncton, servindo de alimento para o zooplâncton, que são os pequenos organismos, os microcrustáceos, né? Os microcrustáceos. Então, isso aqui é base de cadeia alimentar aquática, tá? Ele não representou em todos os lugares assim, não, mas aqui ele representou, tá? Aqui também está, ó. Isso aqui é fitoplâncton e zooplâncton. Isso aqui é fitoplâncton e zooplâncton, tá? Isso aqui também é. Bom, espera-se encontrar maior concentração de TBT, né, no molusco de qual cadeia? Ué, concentração vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Quem tiver no nível trófico mais alto deve ter a maior concentração. E quem está no nível trófico mais alto é o polvo, né? Na cadeia 5. O molusco da cadeia 5. Né? Está lá no sexto nível trófico. Então, eu imagino que ele vai ter a maior concentração dessa substância aí, tributil-estanho. Certo? Tributil-estanho. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Ó, magnificação trófica, magnificação trófica. Isso aí, né? No mesmo ano, né? No mesmo ano, tá? As leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da apresentação de vegetais hidróbios, né?
pertencentes ao fitoplâncton. Por isso que eu marquei na questão anterior, tá? Por isso que eu marquei fitoplâncton aqui, ó. Então, as leis brasileiras falam da necessidade de conservação do fitoplâncton. Por quê? Ah, porque ele é a base da cadeia alimentar, né? Então, esses organismos raramente são citados quando o assunto é preservação da biodiversidade, mas desempenham um papel ecológico fundamental. Né? O texto aí do CMBio, né? Esses organismos devem ser preservados por quê? Transferem oxigênio do ar para a água. Não. Contrário, faz fotossíntese, joga oxigênio da água para o ar. Né? Manter a temperatura da água estável, nada disso. Competem com algas tóxicas, não. Acelera a decomposição da matéria orgânica, não. Estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. Olha só, que facilidade, né? Aí, você estudou. Agora, você estudou como? Né? Prestando atenção na cadeia aqui, né? Não é simplesmente, vou marcar o povo lá, Lula, o Augusto, não sei. Não, certo? Prestando atenção no que você está fazendo. Você está fazendo exercício, e aí você viu, a cadeia alimentar maluca aqui, deixa eu ver como é que ela é e tal. Presta atenção, tá? Porque aqui eles trabalharam um aspecto de cadeia alimentar, né? Agora, na outra, que eles foram perguntar justamente aqui, ó, da alga que é a base da cadeia alimentar. Né? A alga que é a base da cadeia alimentar. Olha aqui, ó, questão de fazer em 2 minutos. 2 minutos, nem isso. Depois vocês marcam no cronômetro aí, pede alguém para marcar para vocês verem. O tempo que vocês vão gastar para ler o enunciado e resolver. Agora, eu não sabia que era fitoplâncton. Aí lascou, né? Aí lascou o meio ambiente, tá? Aí vacaiou, foi tudo. Certo? Fitoplâncton é um conceito manjadíssimo. Se você não aprendeu ainda, você vai aprender, tá? Fragmentação dos hábitats. O que é fragmentação dos hábitats? Né? Você tem lá uma fazenda, você comprou uma mata lá, né? Você comprou uma área enorme lá e vai fazer uma fazenda naquela mata, né? Então você vai desmatar, né? Você pode desmatar, no caso aqui de Minas Gerais, região do Cerrado, você pode desmatar 80%, né? Você tem que preservar 20%. Então, esse 20% que você preserva, tá? É um fragmento do que existia antes. É um fragmento florestal, tá? Que é a famosa reserva legal que você tem que preservar, tá? Tem outras coisas que você tem que preservar também. Encosta de morro, topo de morro, vegetação de mata ciliar, né? Beirada do rio e tal. Mas vamos supor, você deixou lá um lugar preservado, lá 20% do seu terreno, aquilo é um fragmento, né? É um fragmento do hábitat, um fragmento florestal. Então, formam ilhas na paisagem original, circundada por áreas transformadas, pastagem, plantação, sei lá o que você fez. Né? Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine, aqui, ó, então vamos ver aqui embaixo, aqui, ó. Você preservou no seu terreno essa área aqui. Ó. Seu vizinho preservou lá no terreno dele essa área aqui. Ó. Tá? Vocês preservaram essas duas áreas. Tá? Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Uma população de onça ficou isolada aqui numa mata pequena. Tá? Não precisa nem ser onça, né, gente? Porque mico, né? Qualquer coisa aí, que é mais fácil você imaginar, né? Uma população de micos ficou presa aqui nessa área pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de hábitat, como tamanho, heterogeneidade, o entorno, conectividade e efeito de borda, tá? E efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia a conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende o quê? Então, peraí, vou entender esse negócio aqui. Tá? Tamanho. Né? Quanto maior o tamanho, melhor, né? Quanto maior for esse fragmento, melhor. Tá? Se esse fragmento tiver 10 quilômetros, né? Maravilha. Se tiver 500 metros, porcaria. Né? Heterogeneidade.
Tem várias espécies ali que servem de alimento, abrigo, não sei o que, não sei o que. Seu entorno e o efeito de borda, mesma coisa. Tá? O que está em volta, tá? E como é que isso interfere na borda. Tá? Gente, quando você preserva uma região, igual essa mata preservada aqui, a borda sofre grandes alterações. A borda sofre grandes alterações. Porque aquelas plantas ali, antigamente, elas não estavam expostas, né? Elas estavam no meio da mata ali, elas não estavam expostas. Quando elas ficam expostas, aí entra mais luz nelas, tá? Começa a crescer vários arbustos ali no pé delas, cipós e tudo mais. Cipó vai enroscando em cima dela, os arbustos vão tirando água e nutrientes do solo. Então, essa borda começa a morrer ou começa a se alterar. Tá certo? Começa a se alterar. Então, isso chama efeito de borda. Se você tem uma área lá de 10 quilômetros quadrados, tá? Esse efeito de borda vai ser pequeno. Mas se você tem uma área lá de 1 hectare, né? Que é 10 mil metros quadrados, o efeito de borda vai ser, um campo de futebol, né? O efeito de borda vai ser muito importante. Vai prejudicar muito essas espécies. Tá? E aí colocou uma palavra aqui importante: conectividade, que é justamente a resposta. A conectividade entre áreas preservadas é muito importante. Tá? Porque aqui no exemplo está até capivara, né? Aqui está exemplo da capivara. Ela falou de onça, mas vamos usar as capivaras. Se não tivesse essa conectividade, as capivaras dessa área só iam cruzar entre si. As capivaras daquela outra área só iam cruzar entre si. Ao longo de algumas gerações, então começa a acontecer o cruzamento entre parentes. E o cruzamento entre parentes é ruim, porque é sujeito a acontecer doenças genéticas, tá? Doenças genéticas. Então, animais daqui, né, capivaras daqui, só cruzando com as capivaras daqui, ou as de lá só cruzando com as de lá, com o tempo vai dar uma degeneração genética. Muita doença genética pode ser extinta aí do local, extinta do local, não do planeta, né? Extinta aí do local, tá? Por doenças genéticas. Mesma coisa com plantas também. Então, quando a gente cria uma comunicação entre áreas preservadas, a ideia de conectividade, tá? Eu permito que capivaras daqui cruzem com as de lá, cruzem com outras de outra área preservada, de outra área preservada, de outra área preservada, tudo ligado por corredores ecológicos. Então, ocorre o fluxo genético. Ocorre o fluxo genético. Tá? Mistura dos genes. Então, não está cruzando entre parentes. Tá? Mesma coisa para sementes, que também são carregadas pelos animais de um lado para o outro, saem nas fezes, né? Aí a planta daqui cruza com a outra planta daqui, em vez de cruzar com a de cá. Então, isso tudo leva a um aumento da cobertura vegetal pelo transporte de sementes, aumento do fluxo genético, né, pelo transporte de sementes e pelo deslocamento de animais. Então, tudo isso favorece a sobrevivência dessas espécies. Tá? Então, fragmentos isolados, além de ter o efeito de borda, que é extremamente danoso, ainda tem esses cruzamentos consanguíneos que afetam a sobrevivência das espécies que lá estão. Certo? Então, aqui, ó, uma medida que auxilia a conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a formação de microhábitats. Não, microhábitat é exatamente o que está acontecendo aqui e que não está legal. Ampliação do efeito de borda. Aí piorou, aí que vai destruir a área toda, né? Se ampliar o efeito de borda. Construção de corredores ecológicos. Beleza. No Brasil mesmo existe um enorme corredor ecológico, principalmente entre o centro-oeste e o norte, para populações de grandes felinos. Tá? Onça parda, onça pintada e outros aí. Promoção de sucessão ecológica, não tem nada a ver com isso. Introdução de novas espécies também, não é bom fazer isso não, né? Introduzir novas espécies dá problema, né? Com as espécies que já existem. Tá? Então, famoso corredor ecológico. Esse desenho não tinha na prova, evidentemente, mas é um desenhozinho bacana para você entender o que é o corredor ecológico. Tá? Aqui, outra questão para resolver em 1 minuto.
né? 1 minuto, pode marcar aí, 1 minuto. Protocolo de Montreal, nunca ouvi falar. É um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os clorofluorcarbonos, em aerossóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa o quê? Pô, é só você saber o que os clorofluorcarbonos estão relacionados, né? Os clorofluorcarbonos, eles atacam a camada de ozônio, destroem a camada de ozônio, e aí tem mais radiação ultravioleta, risco de câncer de pele, tarará, tarará. Então, não é evitar chuva ácida, não é prevenir inversão térmica, não é controlar aquecimento global e nem impedir formação de ilha de calor. Tá? É preservar a camada de ozônio. Mesmo explicando tudo aí, eu não gastei 1 minuto. Certo? Mesmo explicando tudo. Agora que virou aqui 1 minuto aqui no relógio. Certo? Não gastei 1 minuto, mesmo explicando a questão. Tá? Então, esse é o tipo de questão tranquilo. Tá? Comecei a ler lá, Ramon, o protocolo de Montreal, já tremi todo. Não, filho, lê com calma, que eles vão explicar lá na frente o que está acontecendo. Tá? Então, controle das emissões desses gases que têm cloro é importante, porque esses gases que contêm cloro, eles atacam a camada de ozônio. Aí entra mais radiação ultravioleta, dá câncer de pele. Tá? Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa, né? Que energia elétrica o pessoal associa com a ideia de energia limpa, que não emite CO2, isso é uma falácia. Ela emite CO2 sim, certo? Por algumas outras razões, né? Desmatamento, lá para fazer a barragem, o lago da barragem, vai por aí afora. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Dá até para perder a conta, viu? De tanto problema que pode causar. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, né? Inclusive proliferação de mosquitos e caramujos transmissores de doenças no lago da hidrelétrica, né? E também, né, de outros organismos, ocasionando a perda de biodiversidade das comunidades de peixe, que é a ictiofauna do local. Fauna de peixe é ictiofauna. Tá? Em um primeiro momento, preste atenção nisso. Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades afetadas pelas barragens devem-se às alterações nos hábitats causados pela construção das barragens. Pronto, pronto. Gente, num primeiro momento, eu estou construindo a barragem, eu já estou causando problema. Né? Estou desmatando ali, estou represando o rio, ou está formando um lago, está inundando mata ciliar, expulsando espécies da terra ali em volta, a água corrente está virando água parada, os peixes não vão ter mesma capacidade de sobrevivência na água parada que eles tinham na água corrente, e vai um monte de coisa acontecendo. Então, num primeiro momento, é isso aí. Alteração do hábito causada pela construção da barragem. Poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina. Pode até acontecer, óleos, graxas, não sei o quê, mas isso é lá para frente. Aumenta a concentração do CO2 na água produzido pelo represamento do rio. Aquelas florestas que foram inundadas, né? Entra em decomposição, libera CO2, libera metano, mas isso é lá para frente. As emissões de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica submersa, mais lá para frente. Né? Impactos na margem da barragem em função da pressão exercida pela água represada. Né? Desbarrancar a margem da barragem, não sei o quê, isso é lá para frente. Num primeiro momento,
E essa foi a pergunta, tá? É a letra A. Tá vendo como é que você tem que ler com muita atenção, né? Muita atenção, num primeiro momento. Porque tudo aí pode acontecer. Tudo aí pode acontecer, tá? Se fosse lá, num vestibular aí, né? Qual que é errada, né? Qual que seria uma alteração errada aí que não acontece aí na construção da barragem? Todas aí acontecem. Aí você botava uma, trocava uma aí e tal, e ficava errado. Mas aí, desse caso aí, não, é num primeiro momento, de imediato, tá? Primeira coisa que você observou. Beleza? Beleza? Então, muita tranquilidade. Tá tudo certo. Mas num primeiro momento é a letra A. Tá? Então, muito cuidado para não passar batido na letra A e sair marcando coisa lá na frente. Tá? Muito cuidado. Resposta na letra A é muito perigosa. Se você passar por ela, você apaixona por uma outra aqui na frente, marca uma outra e nem volta. Tá? Muito cuidado, muita atenção. Tá? Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido. Bom. Oxigênio dissolvido é bom, certo? É o oxigênio, né, disponível para as espécies aquáticas respirarem. E demanda bioquímica de oxigênio, DBO. Isso aí está aparecendo cada vez mais nas provas, tá? DBO. O que é DBO? Tá? O que é DBO? Vou colocar aqui, ó. A DBO é proporcional à quantidade de matéria orgânica, tá? Que será utilizada por organismos decompositores, tá? Como alimento deles, e que implicará no consumo de oxigênio dissolvido. Então, olha só, você lançou uma matéria orgânica na água. Imagina uma água limpinha. Imagina uma água limpinha, transparente, você está vendo os peixinhos lá no fundo, tarará, tarará. Não tem matéria orgânica lá dentro, certo? Aí você lançou matéria orgânica, esgoto. Bactérias vão se alimentar desse esgoto. E para metabolizar isso, vão usar oxigênio. Que oxigênio? O oxigênio que estava dissolvido na água. O oxigênio está dissolvido na água. Quanto mais matéria orgânica você jogar, mais necessidade de oxigênio, mais demanda de oxigênio. Demanda é necessidade, gente, tá? Demanda é necessidade. Então, vai aumentar a demanda, vai aumentar a necessidade de oxigênio, quanto mais matéria orgânica tiver. Então, quando a DBO está baixa, tem pouca matéria orgânica na água. Quando a DBO está alta, tem muita matéria orgânica na água. Então, vamos imaginar aqui, ó, antes do lançamento do esgoto, tá? Antes do lançamento do esgoto. Como é que estaria o oxigênio dissolvido na água? Como é que estaria o oxigênio dissolvido na água? É o asterisco. O oxigênio dissolvido na água estaria lá em cima. Bastante oxigênio dissolvido na água, antes do lançamento do esgoto, tá? E a DBO? A DBO estaria lá embaixo. DBO é o sinalzinho de mais, né? Estaria lá embaixo. Na hora que eu lanço o esgoto, a DBO sobe, certo? E o oxigênio começa a ser consumido para decompor essa matéria orgânica. Então, o oxigênio vai sendo consumido para decompor a matéria orgânica. Tá certo? E a matéria orgânica que subiu
está sendo decomposta, ela vai abaixando. Ela vai abaixando. Então, o oxigênio, matéria orgânica foi lançada. Começou a consumir o oxigênio. Está consumindo matéria orgânica, está consumindo oxigênio. Mas a matéria orgânica vai diminuindo. Certo? Matéria orgânica vai diminuindo. Tá? Aí, teve aqui um ligeiro aumento aqui de matéria orgânica, não sei por quê, tá? Talvez um outro lançamento secundário, mas o oxigênio dissolvido já está se recuperando. O oxigênio dissolvido já está se recuperando. Então, está tendendo, né, a cair a matéria orgânica e subir o oxigênio, igual estava lá no início. Provavelmente teve um outro lançamento de esgoto por aqui, porque deu uma subidinha da demanda bioquímica de oxigênio. O normal, a demanda bioquímica ia baixando, baixando, até voltar aos níveis anteriores. Alguma coisinha aconteceu aí, tá? Não sabemos, tá certo? O oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese. Guardem isso, tá? Guardem isso. O oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso d'água. Sua concentração é função de variáveis físicas, químicas e bioquímicas. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar a quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Acabou explicando oxigênio dissolvido e DBO. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Ponto 1. Ponto 1. Matéria orgânica foi lá para cima. Matéria orgânica foi lá para cima. Aí ela começa a diminuir, né? Aí ela começa a diminuir. Se ela começou a diminuir, né? Se ela começou a diminuir, é porque ela foi lançada, né? Então, mais próximo aqui, foi lançada aqui, né? Nesse ponto aqui, foi lançada, pá, pulou lá para cima. Aqui já está diminuindo, já um diminuindo o outro. Tá certo? Então, o ponto 1 aí é o mais próximo do ponto de lançamento. Parece que teve um segundo lançamento aqui no ponto 4. Né? Parece que teve um segundo lançamento. Tá? Mas isso aqui são dados reais, né? Valores limites permitidos para água doce destinada a abastecimento e consumo humano, após tratamento convencional, blá, 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 blá. Certo? Tirou desse texto aí. Né? Beleza? Certinho? Então, isso aqui chama depuração do esgoto, lançado num curso d'água. Tá? Você lança, a DBO vai lá para cima, a quantidade de matéria orgânica, aí ela vai caindo, porque, né, vai sendo metabolizado. O oxigênio vai caindo, depois lá no final ele recupera. Tá? O descarte inadequado do lixo é um problema que necessita ser solucionado urgentemente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 25% dos municípios brasileiros dispõem adequadamente de seus resíduos. Para regulamentar essa questão, o projeto de lei 4162 de 2019, que institui o marco regulatório de saneamento básico, estabeleceu um prazo até agosto de 2024 para que todos os lixões existentes no Brasil sejam transformados em aterro sanitário, entre outras providências. Tá? Essa questão tem algumas curiosidades. Tá? Essa questão é de 2020. Projeto de lei de 2019. Então, essa questão não passou por aquela testagem tradicional de fazer a questão, aplicar um grupo de alunos aí, esperar 2 anos e colocar ela na prova. Ela não passou por essa testagem. Tá? Ela foi testada posteriormente, certo? Por uma amostra de resultados das notas dos candidatos do Enem. Então, assim, o negócio começou a avacalhar. Né? O banco de questões começou a diminuir, aí eles começaram a fazer questões sem testar, sem pré-testar. Isso é um problema sério, porque o TRI depende de pré-testagem. Né? E aí já estão avacalhando já a proposta que eles mesmo inventaram, essa doideira de TRI. Né? Esse negócio de acabar com o lixão e fazer a terra sanitária já era para ter acabado em 2012. Tá? Aí o pessoal foi adiando, adiando, adiando. Agora esse projeto de lei aí, que é o Marco Regulatório de Saneamento Básico, sugiro que vocês leiam alguma coisa a respeito.
Vocês não vão achar muita coisa, não. Às vezes, baixando a lei já foi aprovada, aqui ela estava como projeto. Ela foi aprovada, se eu não estou enganado, em 2021. Ela foi aprovada. Ali ela estava como projeto. Ler esse marco regulatório é interessante, tá? Saneamento básico, tá? Mas isso aí já era para ter sido feito há muito tempo. A medida apontada no texto é necessária por quê? Qual medida? Né? Qual medida? Todos os lixões transformados em aterros sanitários. Acabar com o lixão a céu aberto, fazer aterro sanitário. Aí você arruma uma cavidade ou faz uma cavidade no solo, né? Um piscinão, isso é gigante. Aí você impermeabiliza com uma lona plástica ali o fundo, tá? Para o líquido gerado pelo lixo não infiltrar no solo. Camada de lixo, camada de terra, camada de lixo, camada de terra, camada de lixo, camada de terra. Tá? Aí lá no final, quando tampar, você faz um parque lá em cima, né? Uma área de lazer, assim. Não pode construir casa nem plantar nada, tá? Porque o solo está contaminado com lixo, cheio de poluentes e tal, não vale a pena, né? Vai dar problema, tá? O solo também não é estável. Se construir uma casa em cima de lixo é perigoso, né? A medida apontada no texto é necessária por quê? A poluição causada pelos aterros sanitários é reduzida pela impermeabilização do solo e o tratamento desse líquido que sai do lixo aí, que é o chamado chorume, né? Tá boa, né? Tá boa. O aterro sanitário gera uma poluição, claro, mas ela é reduzida porque você impermeabiliza o solo, o chorume não infiltra no solo, igual infiltra no lixão, e você pode tratar esse chorume em estação de tratamento. A criação do aterro sanitário viabilizará o reaproveitamento da matéria orgânica descartada no lixo. Não, normalmente a matéria orgânica, uma parte já é reaproveitada, tendo aterro sanitário ou não, para fazer compostos, né, usados na agricultura aí, né, aquela compostagem, né, que é a decomposição desse lixo, tipo o esterco, né, que é usado para planta, etc. Mas não é por causa disso que é importante, não. A construção dos lixões envolve um custo mais elevado que a manutenção de aterro sanitário. Pô, você não tem que construir lixão, não. Lixão é um terreno, você vai jogando lixo lá dentro. Constrói lixão, não, não custa elevado, não. No lixão, não há possibilidade de separação de material para reaproveitamento e reciclagem. Ah, sim, né? Triste, mas há, né? Que as pessoas catando lixo ali para metais, plásticos, né? Papéis, para reaproveitamento e reciclagem, né? É uma condição social muito triste, né? Mas existe no lixão. O aterro sanitário já permite você fazer do lado do aterro uma estação de separação, que não dá para reaproveitar, joga no aterro, né? Então, as áreas dos lixões desativados poderão ser imediatamente usadas para plantação, contaminada com resíduos. Não pode plantar nada aí, não, tá? Nem construir casa em cima também. Então, melhor a letra A mesmo, tá? Porque, no caso do aterro sanitário, evita-se a poluição do solo, né? Pelo chorume, etc. Além de evitar doenças, né? E outras situações aí que essas pessoas estariam expostas, tá? E aí emprega essas pessoas, né? Lá na estação de separação, né, de lixo, né? Na usina de reciclagem e tal, né? É uma alternativa que existe, empregar esse pessoal nisso aí, para eles não ficar também sem o ganha-pão deles, né? Agora vai ser uma coisa sadia, né? Carteira assinada, tarará, tudo bonitinho, com todos os direitos aí garantidos. Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos. Opa, hidrocarboneto, petróleo, né? Algumas bactérias desenvolvem ambiente contaminado com petróleo, pois utilizam essas moléculas como substrato para transformação em energia metabólica. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano, lembra que eu falei que ele está presente na gasolina, em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para o desenvolvimento de fauna e flora. Essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com petróleo, claro, hidrocarbonetos, que derramamento de petróleo de navio, né?
Aí tem os hidrocarbonetos, você joga essas bactérias lá e elas se alimentam desses hidrocarbonetos, descontaminando a área, né? Descontaminando a área, tá? Então, isso é um processo, né? Que essas bactérias, então, vão, né, limpar, né, o meio ambiente, digerindo aí os hidrocarbonetos. Beleza? Então, essa era a última de hoje aí, ó, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.